pela forma como o Fernando Haddad se comporta, e ele é o porta-voz, ele é o oráculo econômico do PT, ele insiste em dizer que foi a política mais bem executada dos últimos anos, como o Trump diz que tudo que ele faz é perfeito. O Haddad está dizendo que foi a melhor política, ele reduziu em 70% o déficit público. Então, o que ele sinaliza não vai haver mudança de política fiscal se houverem 4 anos de governo Lula. Não, então, eu acho que tem uma coisa pior. Eu acho que tem um negócio que está se discutindo muito no emocional, mas ontem eu vi um estudo e eu fiquei apavorado. Eu sabia que era ruim, mas nem tanto. 6-1. 6-1, as estimativas otimistas são numa queda de PIB de 2%. Desemprego de 1 milhão de pessoas. Porque, é de uma... Você fala assim, não, você não tem coração, a pessoa não trabalha no fim de semana, não tem fim de semana. Onde é que a gente consegue fazer a nossa vida do dia a dia no fim de semana? Porque tem essa possibilidade. E tem uma coisa que é a maior violência, quem mais sofre no país hoje é o que mais gera emprego, é a pequena e média empresa. Esse cara gera 80% do emprego. E esse cara, ele é massacrado por uma estrutura tributária injusta, enlouquecedora, porque não é só a obrigação primária, tem uns secundários que enlouquece qualquer um. Taxa de juros escorchante e inexistente, né? Empréstimos que não existem, são caros e escassos. E aí você chega para ele e fala, bonitão, agora você está aí, né? Não faz marola, merda no nariz, eu vou fazer o seguinte, você paga para o seu funcionário 6 dias, você vai conseguir pagar 6, ele vai trabalhar 5. Acabou. E isso é essa falta de sensibilidade de entender o país, a estrutura do país, né? Então, é essa parte de você vai, em vez de criar emprego, você vai destruir emprego e vai destruir empresa, né? Mas aquela história, o patrão é um rico, sacana. A maior parte do empresário brasileiro é da mão para a boca. É o pequeno empreendedor que não tem nenhuma facilidade. O cara está equilibrando os pratos. Eu lembro aquela coisa do Paulo Guedes, né? Uma bola de ferro num pé, cuidado que veio os chinês, né? É mais ou menos isso. Vai falar, bola de ferro, cada um vai falar, cuidado que agora você vai ter que dar um aumento de 20% do salário. Sem ir com uma redução de receita, porque além do mais tem isso. Você tira um dia que você mais vendia, sabe? Então não é uma questão de sensibilidade e de sair do palanque. O problema, eu acho que um dos problemas que a gente tem no Brasil é que a gente está no palanque há décadas, né? Não sai do palanque. Quem entrou não desceu do palanque, quem volta não desce do palanque. Eu acho assim... Mas tipo me preocupa questão, muito. E, claro. assim, e aí é um cara da GV no Rio, que ele chega na pior hipótese, ele chega a uma queda de 5% no PIB, dependendo... Não, porque é um negócio que é destruidor. Você está pegando na espinha dorsal. Claro. Não, um problema que a gente tem, o nível de insatisfação econômica é sempre grande, não tem como. E propostas populistas têm apelo, né? E elas assustam de fato. Mas o problema é esse, né? Você prega para convertido. Isso que me preocupa. Porque é o seguinte, se você conseguisse realmente, com aquela proposta, gerar um delta votos, você não gera. Você está atingindo as mesmas pessoas. Eu acho que essa é a miopia dessa política populista, porque é sempre a mesma coisa. Então o cara já dá o Bolsa Família, o Bolsa Gás, o Bolsa Elétrico, o pé de meio, pé de sapato, pé de jaca, para as mesmas pessoas. Fora o que você gera de corrupção. Né, Então, isso está incorporado. Né, com o sistema político que a gente tem hoje, está incorporado. Mas, voltando à frase que eu mais adoro do Simons, era... a estrada para o inferno está pavimentada de boas intenções. Né? Esse é o ponto. Né? É sedutor você colocar essas questões. Como é sedutor o Haddad falar que, olha, nós fizemos um ajuste importante e colocamos o país no lugar sem custo algum. O que não é verdade. Nós estamos pagando uma taxa de juros de 8%. A dívida está crescendo
e isso tem custo. Nós temos um problema de alocação de recursos muito mal feito. O Sérgio falou aqui, os programas sociais são um instrumento essencial para o Brasil. O Brasil, que é um país como o nosso, pobre, com muita gente desgraçada, ele precisa de programas sociais. Só que isso tem que ser feito de acordo com a realidade de um país pobre, né? Nós temos pouco dinheiro. E o pouco dinheiro que a gente tem, nós temos que usar muito bem. Nós temos que aumentar a eficiência das políticas que a gente adota no campo social. E o que acontece hoje? Uma parte significativa dos gastos do governo estão sendo feitos da maneira mais populista, descarada e clientista que a gente já viu na história, né? Essas emendas parlamentares são o fim da picada. A gente fez esse programa agora do gás gratuito, eu não vi um estudo sério sobre isso, nenhum, zero. Não sabemos o impacto que ele vai ter de fato na economia, como é que ele vai produzir resultado. Apesar de tudo isso, tem uma boa justificativa. Olha, nossa população realmente é carente, o Brasil usa muito mais fogo de lenha do que fogão a gás, por incrível que pareça, né? Isso é um problema de saúde, mas há caminhos para se resolver. E voltando à questão, esses apelos são apelos importantes na hora de você definir o processo eleitoral. Nós vimos aí a redução do imposto para quem a tabela de R$5 mil. Aquilo foi simplesmente corrigir a tabela do imposto que não era corrigida, né? Era uma forma de simplesmente pagar uma conta que, olha, estão ali roubando do contribuinte desde há 20 anos, essa história. E demorou quanto para fazer uma coisa dessa? E olha como, o perereco que foi.